saudade que eu tava de ficar aqui gravando esses vídeos pra vocês. Sim, e agora nessa segunda temporada a gente voltou com tudo. Pra quem ainda não me conhece, me chamo Cauane. Me chamo Edia. E sejam bem-vindos, né, primeiramente, ao segundo episódio da segunda temporada do podcast. E nessa temporada nós vamos falar um pouco sobre saúde mental. E nada melhor do que o grupo SOS Amigos falar um pouco sobre o que eles entendem desse assunto. E agora a temática é muito séria. E assim, a gente vivencia isso diariamente e muitos jovens têm aquele tabu de conversar sobre isso. E o SOS Amigos é um grupo educacional que começou assim e tem essa essência de ajudar outros adolescentes. E assim, está se expandindo muito, tanto por Pernambuco e está atingindo outros lugares do Nordeste inteiro. Daqui a pouco o Brasil, quem sabe. E assim, é muito bom poder conversar com eles e saber sobre a essência, sobre o começo, sobre o intuito do projeto. Se vocês ainda não sabem o que é esse grupo, o SOS Amigos, corre lá no primeiro episódio da segunda temporada para poder conhecer um pouco mais. E vamos conhecer agora um pouco dos nossos convidados. E lembre-se, nunca deixe um soldado ferido para trás. Olá, eu sou Ana Beatriz, tenho 18 anos e sou a vice-diretora-geral do SOS Amigos e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, para continuar, agora a gente vai passar para o momento conversa. Bia, para darmos inícios a esse bate-papo, o que realmente o SOS Amigos é? O SOS Amigos, a gente sempre tem aquela visão de que é só uma gincana, que é só uma brincadeira, e na verdade não é. Existe toda uma essência por trás disso. E a essência principal é que é uma conversa de jovem para jovem, que é o que chama a atenção em todo canto que a gente passa. Porque a gente traz à tona nas escolas assuntos que muitas vezes não são debatidos, como a questão de lidar com as emoções, como a gente pode ressignificar nossa vida. E essa temática é muito importante porque muitas vezes o jovem não sabe lidar dentro da sua própria casa ou dentro da escola. Então nada mais justo do que chegar outro jovem e apresentar aquilo de uma forma mais dinâmica, mais criativa, chegar, conversar e entender todo lado da situação. Então, no caso, o SOS Amigos, ele, além daquela parte toda divertida, de toda aquela gincana, tem toda uma história por trás, não é mesmo? Sim, exatamente. Até porque cada momento, assim, cada detalhe do SOS Amigos em si, ele é pensado com muito carinho para o jovem, para o estudante. Porque a gente sabe que o ensino médio já não é fácil, né? Então, justamente, a gente vem com outra proposta, com outras temáticas, para a gente debater com eles e, assim, interagir. E a gente sabe que, assim, a comunicação de jovem para jovem torna tudo mais claro e mais fácil. Sim. E as brincadeiras, elas vêm com o intuito de aproximar tanto a gente quanto eles, para que a gente possa passar aquela imagem de que a gente não está ali como professor para obrigar eles a estarem ali, só para debater e ajudar, né? Até porque a gente entende as situações, porque é uma coisa que, por exemplo, eu saí do meu ensino médio recentemente. Então, querendo ou não, quando a gente vai para as escolas, quando a gente vê as realidades, a gente vê que é tudo muito próximo ao outro. E, tipo, a gente que já conviveu ou a gente que convive diariamente é o que tem mais propriedade para falar sobre. Justamente. Deve ser muito difícil cuidar de todo esse projeto. E como nesse episódio em específico a gente está falando sobre a origem, eu queria saber qual é a origem e as temáticas que estão presentes assim nas salas. Como foi criado cada sala? Certo. Bom, assim, as temáticas, como vem no episódio anterior falando, ela não foi desenvolvida logo de cara, mas justamente quando o SOS voltou à tona, que foi ano passado. Então, foi aqui, justamente no Erensal, que se desenvolveu cada temática, juntamente com Lília e com o pessoal do projeto. Eu ainda não estava presente, mas, enfim, quando eu entrei, me informaram e tudo mais. E essas temáticas, como ressignificar a vida, lidando com as emoções e tantas outras, é justamente pensada nos problemas que os jovens enfrentam diariamente. Até porque a gente sente a necessidade de conversar com eles, mas muitas vezes eles não dão abertura aos professores. Então, vamos tentar uma conversa assim, de jovem para jovem? O que até facilita para eles terem essa confiança com a gente, não é? Exato. E até uma coisa que a gente diz, que eles se abrem mais com a gente do que com os próprios professores, pais, enfim. Isso. E a gente sabe que o SOS, assim como eu já falei, eu repito, que não é um projeto onde a gente só se diverte, mas também a gente se conscientiza, aprende e escuta uns aos outros. Nos tornamos mais humanos e eu queria saber o que nos leva a sentir isso dentro desse projeto. Eu tiro assim por minha experiência própria, sendo bem sincera.
Porque eu sempre gostei muito, desde o meu ensino médio, de estar em qualquer projeto, de estar em protagonismo, em algum projeto que me faça bem e faça bem a outras pessoas. Isso é fato. E, tipo, quando eu fui convidada para o SOS Amigos, eu fiquei, poxa, será que eu vou? Mas depois, acho que não foi nem o dia direito que eu pensei, eu disse, ah, vou. Mas fui, né? E quando mais saiu. É sobre isso. E quando cheguei lá, eu vi que, tipo, meu primeiro impacto, né, foi com a escola de fundamental. E foi ainda mais impactante justamente por isso, porque a gente vê que, tipo, os problemas não estão presentes só no ensino médio. Eles estão presentes em toda a etapa da vida do estudante em si. E muitas vezes, por ser tão pequenos, eles não sabem lidar com tais situações. Então, justamente essa proposta é, tipo, uma proposta que torna pessoas melhores, assim, que como é que eu posso dizer, vivem no projeto, mas que, por exemplo, a gente que está dentro do projeto, prestando aquele serviço, a gente se sente melhor ainda. E assim, Isso é fato. Eu falo por mim, eu sempre tive o sonho de ter um irmão ou irmã mais velha para eles poderem aconselhar a gente. Sim. E no fundamental isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Chegar lá e falar, olha, vocês estão entrando na vida da escola, vocês vão entrar no ensino médio, aí vocês aconselham e torna mais fácil que eles possam lidar com coisas futuras. Exatamente. Eu também. E assim, só quem realmente viveu o clássico SOS sabe, né? E assim, você tem mais lugar de fala, porque é ex-monitora, agora diretora, vice-diretora. Teve algum momento dentro de uma sala de aula, assim, com os alunos, que te marcou e que você pensa, nossa, é por isso que eu tô no SOS hoje em dia? Sim, com certeza. Eu acho que cada escola que a gente passa é uma experiência totalmente diferente. Acho que durante as 15 escolas que a gente vivenciou, eu já peguei pelo menos umas 3 ou 5. Porque assim que eu entrei, enfim, já foi logo vivendo a experiência, mas vivendo outra experiência agora como vice. E sendo bem sincera a vocês, uma das escolas assim que me marcou muito, não irei citar, mas foi de fundamental justamente, que foi quando a gente estava falando sobre a temática, que é, no caso da minha oficina, que era laranja, que é questão de lidar com as emoções, e a gente citou aquela parte do divertidamente, na questão de trabalhar cada emoção, conhecer, e foi onde um menino olhou pra mim e começou a chorar, minha gente, juro. Eu fiquei sem reação, porque eu disse... Poxa, eu vejo tantas realidades e quando chega aqui tem uma realidade muitas vezes pior que aquela e até mesmo pior que a minha. Porque ele chegou, conversou, desabafou e, tipo, eu tinha que entender e respeitar que era o momento dele. Ele muitas vezes não queria escutar uma palavra, mas ele queria apenas desabafar. E foi uma parte que me tocou bastante, porque ele ficou lá no cantinho dele, só prestando atenção e quando chegou o momento dele chegar e conversar, ele realmente conversou. Levando em consideração esse ocorrido, quando acontecem essas crises dentro da sala em que a gente está repassando essas oficinas, como a SOS tenta resolver essa situação? A gente, como SOS, como jovem principalmente, tem que saber, primeiramente, escutar, até porque eles se abrem muito com a gente, sentem a vontade de chegar, conversar e dizer, estou passando por tal e tal situação, e a gente tem que escutar primeiramente antes de tudo, para depois a gente chegar, conversar, tentar entender a situação. E agora, como a gente está em parceria com a GRE, se for necessário sim um encaminhamento para uma psicóloga, para a gente tentar trabalhar aquela emoção, aquela mente, porque a gente sabe que não é fácil. E a gente que, pelo menos eu e o Edio também estamos apresentando, mas também somos oficineiros e vivenciamos isso também durante os projetos. Eu acredito que ela também já teve algum ocorrido em que realmente marca cada um que faz parte do SOS. Porque é realmente diferente você chegar dentro de uma escola em que você nunca nem esteve, exemplos que a gente vai para outras escolas fazer esse projeto, e acaba vendo uma realidade diferente, acaba vendo uma realidade difícil e que eles estão lá realmente só para serem escutados, é o que eles querem. E isso dito pelos alunos, porque às vezes a escola realmente em si não tem essa habilidade de escuta. E a gente está lá para isso, para escutar eles, para saber sobre a escola e para saber sobre a vida deles. E a gente faz isso de uma forma que eles consigam interagir com a gente e realmente se soltarem. Porque assim, a gente como monitor, tá todo mundo ali para aprender. É óbvio que a gente tem toda a capacitação, é óbvio que tem todas as reuniões para ensinar o que a gente pode fazer, o que não, como a gente deve abordar a comunicação.
Mas a gente está em um processo enorme de aprendizado, porque o projeto está cada vez maior e conforme vai crescendo, vai atingindo um público maior, um público diferente e um público que mais precisa da nossa ajuda. Então, assim, é sensacional ver o tanto de jovens que a gente já atingiu, o tanto de jovens que a gente já conheceu e que futuramente eu espero ver aí uma caminhada linda. Sim. E outra coisa que marca a gente bastante é que quando a gente chega nas escolas, muitos deles ficam assim, prende-se no mundo deles e pronto, só tem eles e não querem assistir, não querem participar. E quando chega no final do dia e eles olham assim no nosso rosto e diz: que bom que vocês vieram e voltem novamente. É, tipo, gratificante, minha gente. É uma coisa... Eu adoro. Outra coisa, como é essa interação de jovem para jovem, além deles aprenderem com a gente, com o que a gente vai trabalhar com eles, a gente aprende demais com eles também. Porque quando a gente escuta depoimentos sobre a vida deles, a gente percebe que a gente vive numa realidade que não é perfeita e que a gente precisa aprender a viver com esse imperfeito. Então, no caso, são situações em que até a gente mesmo sai com conhecimentos abrangentes assim pra gente. Eu mesmo me tornei uma pessoa totalmente diferente e melhor depois que eu entrei no SOS, porque eu aprendi a viver mais no conjunto em si, a aprender a escutar melhor, a aprender a ouvir opiniões diferentes da minha. E como ela estava falando da gratidão que a gente sente no final de cada projeto, eu sinto a gratidão assim, conforme o tempo vai passando e no projeto em si, porque eu encontro pessoas, alunos que a gente teve durante todo o dia, todo o ano, eu sempre vou encontrando e as pessoas, nossa, Ed, não sei o que saudade do SOS, quando vai ter de novo? E eu fico, qualquer dia desses a gente vê aí, a gente vai resolver. E assim, né, próxima pergunta. A gente sabe que na adolescência, nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, começa a vir aquele baque de que a gente está quase na vida adulta, que a gente está quase tendo que criar responsabilidades. Então, assim, a pressão é imensa, tanto para vestibulares, quanto para vida adulta, quanto para realizações pessoais. Então, assim, como vocês fazem para aliviar essa pressão dos alunos? Eu digo muito que tudo é um choque de realidade. Então, desde o meu fundamental, assim, vamos se dizer, do 6º ano, eu sempre tive um choque de realidade muito presente, que a vida não seria fácil, ela não é, sendo bem sincera a vocês. Então, é a gente dar esse choque de realidade nos alunos, mas a gente dá esse choque de realidade também trazendo um conforto, de dizer, tem tal caminho e tal caminho, é você que escolhe. Mas você tem que pensar em você e no seu futuro. Até porque não adianta a gente dizer que é tudo flores, tudo perfeito, tudo lindo. Até justamente o que eu gosto de dizer quando a gente chega em cada escola é que a gente tenta tirar eles da bolha deles, da zona de conforto. Porque quando chegar lá na frente, só eles vão sentir o impacto. Não vai ser coleguinha tal, mas sim você. Então é muita questão de você saber lidar sozinho. É claro que a gente precisa de pessoas ao nosso lado, mas quando a gente não tiver pessoas, a gente vai ter que saber lidar com a bronca sozinhos. Uma coisa que eles reclamam muito é que todo projeto a gente sempre tenta separar aquela famosa panelinha, os grupinhos. Então, eles sempre reclamam que não podem ficar com os amigos dentro da sala, porque a gente sempre tenta misturar eles, até pela parte de uma socialização e criação de amizades, o que às vezes até é um benefício para eles, porque muita gente sai lá com amizades novas. São da mesma escola, mas às vezes nem se conhecem. E dentro do SOS, eles criam esses vínculos. E eu falo por experiência própria, porque eu participei do SOS quando ele veio pra cá no final do ano passado. Eu não era ainda, eu entrei por conta da seleção que teve no começo do ano. E assim, tinha muita gente que eu nem conversava, e aí eu fui separada, eu fiquei, meu Deus, cadê minha patotinha aqui do meu lado? Cadê minha patotinha? Só que eu fiz tantas amizades que até hoje eu encontro. Depois eu fui encontrando essas pessoas em novos projetos. E assim, é sensacional a união que existe e aquele sentimento de patriotismo, vamos dizer assim, de eu sou dessa escola, eu sou Arensalina, por exemplo, e eu adoro as pessoas da Arensal. Sim, exatamente isso. É justamente sair da sua bolha, da zona de conforto e ver que, tem diversas possibilidades lá fora. Agora você tem que saber aproveitar. Vocês devem receber diversos feedbacks depois dos projetos, não é mesmo? Com certeza. Vocês que o ligam. Também. Tem alguns exemplos que a gente pode citar aqui? Minha gente, sendo bem sincera a vocês, ontem eu tava assim bem de boa em casa, cheguei do cursinho, fui me deitar. Aí do nada eu recebo uma mensagem no Instagram.
Aí quando eu olho, uma menina lá da Minoleite, minha gente, vocês vêm com SS novo pra cá quando? Eu quero a dança do carimbó também, eu tô, meu Deus do céu. Mas é sério, ou então o pessoal fala sobre a questão das oficinas. Eu acho que, não lembro quem foi, mas foi aqui no Erencial que colocaram um print aqui da menina falando sobre como foi gratificante a questão da roda de conversa. E é justamente isso que nos motiva a continuar. E assim, por mim mesmo, eu já recebi solicitações de pessoas que fizeram parte do projeto como alunos, em que eu estava de oficineira, e essas pessoas me mandaram mensagem depois, ou para falar o quanto o SOS foi legal para eles, para realmente eles crescerem como pessoas em si, como para realmente conversarem sobre o assunto, porque às vezes eles não sentem essa liberdade de falar com a gente durante a sala, porque são vários alunos, mas eles querem conversar com a gente até mesmo no Instagram, por alguma rede social, e a gente tem um Instagram que eles mandam mensagem, às vezes até falando sobre esses feedbacks, falando o quanto eles gostaram do projeto. Eu acho que o maior feedback que existe é as pessoas querendo uma nova seleção. Teve um ano no começo do ano e assim, o que está sendo pedido, uma nova seleção para esse povo entrar no SOS é brincadeira. Mas tem novidades por aí. Pois é, no primeiro episódio já foi falado, não temos data, ou temos? Não. Não temos Mas data. é logo o próximo. Pois é, tá logo ali a seleção. Tá mais perto do que longe. E a gente realmente fica muito feliz de perceber que tem gente realmente buscando ajudar, assim como a gente ajuda. E é isso que a gente quer. A gente tá lá repassando, mas também quer que as outras pessoas repassem. É uma corrente. A gente tá ligando eles a uma realidade diferente e a gente quer que eles repassem isso para as outras pessoas. Até porque a gente quer estender o projeto para fora de Salgueiro e já está se estendendo, né? Então a gente muitas vezes não vai ter como ir lá, por exemplo, com futuro assim, como é que eu posso dizer? Futuramente, né? A gente quer expandir para o Brasil inteiro. E tipo, os planos. Sim. E futuramente, a gente, por exemplo, não vai ter muitas vezes como sair daqui de Salgueiro para ir para outro estado. Então, nada mais justo do que, justamente como o Cauane falou, fazer essa corrente, porque a corrente, criando assim, cada lugarzinho, uma sementinha plantada já faz uma diferença enorme, minha gente. Realmente. E assim, a gente já viu, né, várias fotos do lema do SOS, que é não deixar um soldado ferido para trás. E eu queria saber, assim, como ele surgiu, por que ele surgiu e por que o nome soldado? Sim, sendo bem sincera a vocês, eu não estudei aqui, estudei lá no Aura, mas desde o tempo que eu me entendo assim por gente, como o povo de antigamente diz, esse lema já é da escola, daqui do Erencial, no caso. E esse tema eu acho que veio ainda mais forte na pandemia, né? Pela questão de, enfim, toda a dificuldade que ocorreu para o ensino. E a questão do soldado, eu digo que, tipo, todo mundo é um guerreiro, porque todo mundo é um guerreiro só de estar vivo. Não é brincadeira, porque, como eu disse a vocês anteriormente, né, a vida não é fácil. Mas justamente por ser um guerreiro, você é um soldado. E muitas vezes o soldado ele só precisa ficar ali no seu cantinho, quieto, mas ele também precisa de um apoio. E é justamente na parte que a gente chega, nunca deixa o soldado ferido para trás. Porque muitas vezes você não entende a realidade dele, mas a partir do momento que você vê que ele precisa de uma ajuda, chegue e ajude. E assim, a gente sabe que na pandemia, como a gente já teve conversa sobre isso no SOS em si, todo mundo teve uma decaída, tanto na saúde mental, quanto na vida profissional, na vida na escola. E assim, o SOS vem com aquela intenção de ajudar, e ajudar é não deixar para trás, é ali pegar na mão, fazer um esforço, perguntar do que está precisando. E o lema tem a cara do Erencial e a cara do SOS, porque o SOS é isso, o SOS sempre quis ser isso e o SOS sempre vai ser isso. É incrível como uma sementinha minúscula se tornou um projeto gigantesco. Assim, Bia, você, falando até mesmo pela equipe, deve se sentir incrivelmente realizados com tudo isso. Mas nem tudo são flores, lógico. Sabemos que tudo é resultado de um trabalho árduo e de muito suor derramado. Para vocês, qual foi a maior dificuldade que o SOS passa ou já passou durante os eventos?
Sendo bem sincera, eu não estava assim no primeiro evento, no caso, que foi no Erensal do Retorno, mas nos outros eu já estava presente. E o que eu encontro, assim, desde o início é a questão que muitas vezes a gente não tem uma falta de apoio. A falta de apoio que eu digo é que, por exemplo, a gente chegava na escola, dizia os materiais, a escola comprava e pronto. O restante era tudo a gente que tinha que lidar, correr atrás, fazer basicamente tudo. Então, acho que tá com uns 2 meses, né? Que a gente fechou uma parceria com a GRE. E querendo ou não, esse apoio é muito necessário, porque a gente sente aquele braço direito de dizer, ó, a gente tá precisando disso, disso e disso. Mas eu digo a vocês, assim, bem claro e nítido, que o que a gente falta e sente mais dificuldade é a questão de recursos, pra gente poder que o projeto siga em frente. E agora, né, como um projeto educacional em parceria com a GRE, tudo fica mais fácil. Até as parcerias com outras escolas para expandir, fica mais fácil com o apoio de um órgão educacional como a GRE. Até porque a gente já tem uma abertura e a gente só tem mais agora, né? Bom, gente, o momento conversa foi esse. Muito obrigada, Bia, o Edia também. E ficamos por aqui. Tchau! Gente, estamos aqui com o Mini Visconde. Sem cortes, ok? Sem cortes. De primeira, agora vamos ver ele dançar. Eu me Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast da segunda temporada do... Eu ia falar